Tarso e Inclusão, onde as perguntas realmente importam. Já parou para pensar no que acontece quando uma sociedade inteira é, de certa forma, projetada para excluir? Nesta análise, a gente vai mergulhar fundo para desvendar as forças muitas vezes invisíveis que criam barreiras sistêmicas para pessoas com deficiência. E para isso, vamos usar como base o nosso material-fonte com um olhar especial para o contexto aqui do Brasil. Bom, para começar, vamos direto a um número que já mostra o tamanho do problema. Em 2022, a taxa de emprego para pessoas com deficiência era de 26%. Para pessoas sem deficiência, 60%. É menos da metade. Isso aqui não é só uma estatística, né? É um retrato claro de barreiras muito reais. A grande questão que o material que a gente analisou tenta responder é: por que essa diferença é tão grande? Para entender isso, nosso roteiro é o seguinte. Primeiro, a gente vai analisar o motor ideológico que alimenta essa exclusão. Depois, vamos ver como isso aparece nos números, na vida real. Em seguida, vamos falar sobre o custo humano, o cansaço dessa luta constante. E, por fim, a gente vai discutir uma mudança de perspectiva que é fundamental para que alguma coisa realmente mude. Então, vamos lá. O material-fonte defende uma ideia bem forte. Essa exclusão não acontece por acaso. Ela seria o resultado de uma aliança poderosa entre dois sistemas de pensamento, o capacitismo e o neoliberalismo. O primeiro deles é o capacitismo. Basicamente, é um sistema que cria um padrão, um corpo normativo, como se fosse o ideal de capacidade, de força, de aparência. E qualquer corpo ou habilidade que fuja desse padrão acaba sendo visto não como uma variação humana normal, mas como uma falha, algo que precisa ser consertado. O segundo sistema é o neoliberalismo. É uma ideologia que coloca num pedestal um indivíduo superprodutivo, competitivo, autossuficiente. E ao fazer isso, ela acaba diminuindo a responsabilidade do Estado de oferecer apoio e redes de segurança, o que deixa quem não se encaixa nesse molde de alta performance numa situação bem mais vulnerável. Agora, o ponto-chave, o que é mais revelador aqui, é como essas duas ideias se encaixam perfeitamente. O capacitismo define qual é o corpo ideal e o neoliberalismo vem com a justificativa econômica para valorizar esse corpo acima dos outros. É uma combinação que, na prática, marginaliza de forma sistemática, transformando a diversidade humana numa desvantagem econômica. Certo. Então vamos sair um pouco da teoria para ver como tudo isso se reflete na prática. Como essa aliança ideológica aparece nos dados. Os números contam uma história bem clara de exclusão. Olha que dado forte que a fonte nos traz. 9 em cada 10 pessoas com deficiência relatam sofrer capacitismo no trabalho. É quase uma certeza. E a forma mais comum, como a gente vê aqui, são os comentários discriminatórios. Pequenas falas que, dia após dia, minam a confiança e criam um ambiente de trabalho hostil. E esse número aqui mostra muito bem o clima de medo que se instala. Apenas 35%, ou seja, mais ou menos um terço das pessoas, chegam a denunciar esses incidentes. E por quê? Pelo medo. Medo de retaliação, de ser demitido. Afinal, num sistema que valoriza tanto a produtividade, reclamar pode ser visto como um problema, uma fraqueza. E claro, essa exclusão bate direto no bolso. A diferença de salário é enorme. E segundo o material, isso acontece em todos os setores da economia. Não é um caso isolado, é uma desvalorização que parece ser estrutural do trabalho dessas pessoas. E olha só, nem a educação superior, que a gente costuma ver como uma grande ferramenta para igualar as oportunidades, consegue resolver isso. A diferença na taxa de emprego continua gigantesca, mesmo entre as pessoas mais qualificadas. Isso deixa muito claro que o problema não é a falta de preparo do indivíduo, mas sim as barreiras e o preconceito que estão na sociedade. Mas os números frios, desse jeito, contam só uma parte da história. Por trás de cada porcentagem existe um custo humano, um custo emocional e mental muito grande. É o peso de ter que navegar todos os dias por um mundo que não foi pensado para todo mundo. As fontes que analisamos trazem um conceito chamado fadiga de acesso. Pensa no cansaço, no esgotamento mesmo, de ter que lotar o tempo todo por coisas que, para a maioria das pessoas, são garantidas. Uma rampa, um intérprete de Libras, um material em formato acessível. É um trabalho invisível que não para e que esgota. E essa citação resume tudo. É a pressão gigantesca de ter que performar, de ter que provar o tempo todo que você é capaz, que você é merecedor de direitos básicos. Essa performance constante leva à exaustão e faz com que muitas pessoas acabem se afastando de tudo, da educação, do trabalho, de espaços sociais em geral. E esse peso todo não é igual para todo mundo. A opressão não apenas se soma, ela se multiplica.
Quando a deficiência se cruza com outras questões, como raça, gênero, classe social, as barreiras ficam ainda mais altas e a exclusão se torna ainda mais profunda. Diante de um cenário tão complexo, de uma arquitetura de exclusão tão bem montada, por onde a gente começa a desmontar isso? O material-fonte aponta para uma necessidade de mudança radical na nossa forma de enxergar a deficiência em si. O debate fica entre dois modelos. De um lado, o modelo médico, que enxerga a deficiência como um problema do indivíduo, algo a ser consertado. Por exemplo, se uma pessoa de cadeira de rodas não entra num prédio, o problema para esse modelo é ela não poder andar. Do outro lado tem o modelo social, que vira essa lógica de cabeça para baixo. Ele diz que o problema não está na pessoa, mas na sociedade cheia de barreiras. No mesmo exemplo, o problema é a falta da rampa, o problema está no ambiente. Então, o caminho a seguir exige ação. Significa trabalhar ativamente para remover barreiras, sejam elas físicas, de comunicação ou talvez as mais difíceis, as barreiras de atitude. E o mais importante é entender que a luta pelos direitos das pessoas com deficiência não é uma luta isolada. Ela está totalmente conectada à luta maior por uma sociedade que seja justa para todas as pessoas, sem exceção. No fim das contas, essa análise toda nos deixa com uma pergunta, uma provocação para a gente refletir. Que tipo de sociedade a gente está construindo quando o valor de uma pessoa é medido basicamente pela sua capacidade de produzir? E que mundo a gente está escolhendo criar todos os dias com o que a gente faz e também com o que a gente deixa de fazer? Tarso e Inclusão, onde as perguntas realmente importam.